Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diamante Cash. Meu nome é Lorival Neto, sou um dos sócios fundadores da Diamante Crédito Imobiliário. Estou aqui ao lado do meu sócio, Hamilton Júnior e Gabriel Prates. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre inteligência artificial, um tema que é bastante relevante, bastante falado aí, né, nos últimos anos, nos últimos meses. Então, vou passar a bola aqui. Hamilton, fica à vontade aí para fazer toda a sua introdução. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela audiência, pessoal. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. E é isso mesmo, Lorival. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que realmente está muito quente, tem cada vez mais transformado empresas, a vida pessoal de cada um. E a gente trouxe aqui um grande especialista para falar disso, desse tema que está revolucionando. É ou não é, Gabriel? Com certeza, né? Eu acho que inteligência artificial, primeiramente, boa noite, pessoal, né? Inteligência artificial, ela veio para revolucionar realmente a forma do que como que a gente vê o mundo, né? Então, não só em vendas, não só em operações, mas sim no nosso dia a dia. É muito importante a gente saber como utilizar essa ferramenta, né? E também, nada menos importante, né? A gente trouxe hoje uma pessoa extremamente gabaritada e capacitada para dividir com a gente sobre esse tema de inteligência artificial. E a gente vai ali, né, comentar um pouquinho sobre ele, sem grandes mistérios, né? A gente vai passar um pouco agora para ele fazer um pouco da apresentação. Mas grande Ulisses Mazzini, uma pessoa extremamente capacitada e que ajuda muito a gente sobre esse tema inteligência artificial. Ih, rapaz, o negócio além de tudo, é trava-língua. Vou até jogar no GPT aqui, formas de não travar mais. Isso aí. Então, vamos dar boas-vindas, Ulisses Mazzini, meu grande amigo, um cara que eu admiro bastante. Então, pra mim, você é um cara que é referência como ser humano, como profissional. Estamos felizes em recebê-lo aqui. Então, seja muito bem-vindo. Esse cara que hoje é especialista em inteligência artificial, para dividir um pouquinho com vocês aqui todo esse conhecimento, toda essa bagagem que esse cara adquiriu ao longo desses anos aí. Então, estamos felizes, cara, em te receber aqui. Seja bem-vindo ao nosso Diamante Cast. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Hamilton, Gabriel, Lorival. Acho que vai ser uma noite rica em conhecimento, onde a gente pode compartilhar boas práticas, ideias de como essa tecnologia vem impactando positivamente o mundo e também a nossa vida no dia a dia, tá? Meu nome é Ulisses Mazzini, igual muita gente aí já falou, os três aqui. Eu sou consultor de empresas, cientista de dados e empreendedor. Ao longo da minha carreira, eu tive algumas experiências. Então, hoje eu posso juntar esse conjunto de experiências para compartilhar tudo aquilo que a gente viveu. E a IA, ela veio há 2 anos atrás, né? E isso, vamos dizer, tem um impacto nas empresas e no meu dia a dia. Como um bom estudante, como um bom empreendedor, a gente tem que buscar aquilo que realmente vai fazer a gente uma pessoa melhor. Então, ou seja, como eu vou ganhar mais tempo utilizando essas ferramentas. Então, estou aqui de prontidão para ensinar e ajudar vocês. Antes de passar, né, para as perguntas, queria que você contasse um pouco da sua carreira também, cara. Uma carreira de se orgulhar, de realmente, fazer uma trajetória ali que todo mundo sonhava em fazer e de repente você sair da sua carreira consolidada para virar empreendedor. Conta um pouco mais da sua carreira aí para o pessoal conhecer quem que é esse cara tão admirável, Ulisses Mazzini. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade com meu avô. O sonho do meu avô era que eu fosse eletricista e disso eu não quis seguir essa profissão. Então, depois eu fui para trabalhar na reciclagem. Trabalhei durante 2 anos, um momento muito difícil, onde foi um grande aprendizado para mim, onde realmente eu aprendi a dar valor no trabalho. Passei aqui por grandes empresas em Ituiutaba, como trabalhei na Calice Seguros, como motoboy, corretor de seguros, e também trabalhei como assistente de financiamento da Caixa Econômica Federal. E depois me deu um grande desejo, virou meu grande sonho, entrar em bancos, onde eu consegui trabalhar no Itaú, no Santander,
para depois eu cair aqui no empreendedorismo. A carreira da gente é muito importante, que a gente leva ensinamentos de experiências que nós podemos aplicar hoje no dia a dia e principalmente para dar valor de até onde nós chegamos, da onde que a gente veio, para preservar ali aquele conhecimento, aquela humildade. E realmente, assim, não foi uma carreira fácil, foi uma carreira difícil. De vez em quando a gente para pensar, que você fala, nossa, cara, o que eu estou fazendo? Mas quando você olha para trás, fala, nossa, da onde que eu vim? Então, acaba que é um ponto positivo que motiva a gente cada dia mais continuar lutando aí no dia a dia. Então, essa foi a carreira do Lição. Muito obrigado por compartilhar aí, Ulisses. Saiba que todos nós aqui admiramos muito você e a sua história e a gente se inspira muito em caras vitoriosos como você, que a gente tem a honra de ser próximo, né, Ulisses? Mas, cara, agora que a gente entendeu um pouquinho mais a sua jornada, vamos começar a falar do que a gente realmente veio aqui para falar, né? Ulisses, como que você definiria, cara, para alguém que ainda não conhece o tema, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ou a IA, nada mais é do que os computadores aprenderem similar à mente humana. Os computadores têm a capacidade de realizar tarefas, tanto tarefas empresariais, como processos, automações, e também tarefas do nosso dia a dia. Antigamente, a IA sempre existiu, mas a IA ela era para otimizar. Vamos levar um exemplo aqui, o Waze. Você quer sair de um ponto A para ir no ponto B, perfeito? Então, você usa o Waze, ali tem uma IA, que ela está processando aqueles dados, então ela otimizava a rota para você, ela otimiza até hoje, né? Onde tem congestionamento, ela vai te tirar daquele lugar e vai te mandar para uma outra rota. A partir do momento que entrou a IA generativa, um chat GPT, para ficar mais claro para os ouvintes, a IA começou a criar as coisas. Começou a criar textos, vídeos, fotos e mais outros. Então, a gente entende que houve uma transformação muito grande. Então, aquilo que era somente para automatizar um processo, ora, serve fazer aquilo, faz isso, ela tem a capacidade de criar coisas novas. Então, a gente consegue ver o impacto que isso gera no mundo. E ela é feita baseado na necessidade humana mesmo, porque são humanos que fazem, só que eles tentam similar como o cérebro funciona para jogar dentro de um computador, um processamento da máquina. Ulisses, tem uma curiosidade que eu acho que muita gente também, né, não vem, demorou um pouco para conhecer o ChatGPT, né, que hoje é a inteligência artificial mais difundida no mundo, mas ela já é uma ferramenta muito antiga, né? E na sua visão, você acha que essa parte dela conseguir aprender e criar foi o despertar de um crescimento tão exponencial frente aos últimos anos? Sim, sim. Se a gente levar em consideração o ChatGPT, é uma ferramenta que ela demorou 4 anos para ser desenvolvida. E quando ela lançou, ela foi até hoje é uma das ferramentas que mais conseguiu 100 milhões de usuários. Então, assim, ela teve uma adaptação muito rápida. Porque era uma novidade, não existia algo que conseguia criar de forma tão fácil para os usuários. Vamos lembrar, a IA sempre existiu, perfeito? Porém, ela era um pouco complexa. Quem conseguia utilizar? Cientistas, programadores, especialistas da tecnologia. A partir do momento que vem o ChatGPT, uma plataforma de IA que possibilita você criar as coisas e só te dá uma barra para você digitar, olha o impacto que isso gera na nossa vida. Então, o ChatGPT foi o divisor de águas. E na palma da sua mão, né? Isso é importante, pessoal. Então, quem ainda não tem aí ChatGPT, baixem aí o aplicativo no celular, pode usar também via internet, enfim. Via internet é pelo celular também, né? Mas via, como é que fala, Tucaninho? Dados móveis? Não é dados móveis, não. O Chrome lá, o Mozilla, navegador, é isso aí, galera. Então, tá acessível para todo mundo. Está extremamente acessível e é o que eu sempre brinco, né? Tá sempre de prontidão
ali, né? Eu falo que é um amigo, um conselheiro, alguém que entende de todos os assuntos, que tá ali de prontidão para te responder, para poder conversar. Então, pô, super legal aí, acho que faz parte aí do dia a dia de todos aí. Mais pra frente vamos comentar sobre como usar também como um psicólogo, né, Tilori? Que a gente sabe do histórico, mas isso a gente deixa mais pra frente um pouco. Conselheiro. Conselheiro. Então é um bom amigo. Isso. Legal. Ulisson, agora uma dúvida, cara. Quando a gente está falando de inteligência artificial generativa, estamos falando só de ChatGPT ou existem outras ferramentas? Não, existe centenas, milhares de ferramentas. O ChatGPT é apenas uma ferramenta que ela é capaz de criar textos, criar imagens, né, conectado ali a outras plataformas da OpenAI. Só que se a gente pensar que todo dia nasce uma plataforma nova, e não é que essas pessoas, essas empresas, elas estão criando novas IA generativas. Grande parte dessas IAs funcionam com base no GPT. Você concorda comigo que se você, um exemplo, vamos levar para uma forma prática. Se você for usar uma IA generativa na Diamante, você prefere conectar o GPT ou ficar 4 anos treinando uma e gastar centenas de milhares de dólares? Então, as plataformas, tanto para criação de vídeos, criação de textos, criação de imagens, são com base no ChatGPT. Tem outras muito famosas também. Gemini, do Google, excelente. Anthropic, que é a Claude 3. Vale a pena todos aqui, até os ouvintes, depois pesquisarem sobre essa plataforma. Não conhecia essa, vou anotar. Isso. Os programadores estão utilizando bastante pelo time de resposta, pela precisão que ela está respondendo. Tem da Microsoft Copilot, integrado aí na maioria. Quem utiliza o Windows 11 já tem ali do lado direitinho, não sei se vocês já perceberam, tem o símbolo do Copilot, que é uma IA generativa. E então, assim, além dessas plataformas, nós temos diversas plataformas. Uma que é de IA generativa, a de reunião, que a gente falou no treinamento. É uma IA generativa, que você coloca ela dentro de um Google Meet, de um Zoom da vida, e ela consegue transcrever todas aquelas informações que foram faladas na reunião online. Depois ela analisa esse texto, e desse texto ela tira os principais tópicos e te mostra realmente o que é importante. E até mostrando os próximos passos, né, que foi conversado. Isso. Dando ideias de melhorias naqueles passos. Até para contextualizar a galera, a gente conseguiu, numa janela de oportunidade única, contratar o passe do Ulisses para dar um treinamento na Diamante há um mês atrás, mais ou menos. E realmente foi um treinamento que a gente conseguiu tirar muito valor. Uma das ferramentas que a gente passou a aplicar pós-treinamento é essa, de resumo, de ata de reunião, que é assustador, né? Com a qualidade das atas e dos próximos passos. Então, tem algumas ferramentas disponíveis. Aproveitar para agradecer novamente aí, Ulisses, por ter essa e outras ferramentas que a gente passou a usar na Diamante. Como que chama essa ferramenta? tldv.io. Aí, ó, primeira dica, pessoal. Primeira dica, utilizem. Quem faz muito Google Meet, Zoom, tldv.io, ela faz você economizar bastante tempo no dia a dia com atas de reuniões e resumos e sumarizações. Perfeito? Perfeito. Cara, e pegando esse gancho, na sua visão, cara, quais que seriam os principais benefícios de uma empresa utilizando inteligência artificial e uma pessoa no dia a dia? Cara, o que esse negócio, ele realmente é potente? Sim, é muito potente uma IA. Para empresas, automação de processo, ganho de produtividade e inovação. Para a empresa, esses três principais pontos para se manter competitiva e conseguir utilizar essas ferramentas. Para as pessoas, produtividade, um assistente virtual. Eu utilizo o ChatGPT como assistente virtual. Eu de meia hora, 40 minutos, vira e mexe, eu estou fazendo uma pergunta. É seu pra coach. ele. É meu coach. Seu conselheiro. Meu conselheiro. Seja para estratégia, seja, olha que coisa legal. A minha filha, eu e ela, a gente brinca de fazer atividades. A gente tem um livro de 500 atividades, para o uso pessoal GPT, tá? Um caso prático aqui. A gente tem um livro de fazer atividades. E nesse livro tem 500 atividades. E ultimamente eu não faço algumas atividades com ela porque eu não tenho materiais.
que é um livro focado para tirar as crianças e os pais do celular. Então sempre estava faltando ali um palitinho de picolé, uma bexiga, um papel, uma cartolina. E sempre a gente estava fazendo aquelas mesmas atividades. Eu peguei esse livro, tirei 20 fotos no meu celular, transcrevi esse arquivo para um PDF, joguei no GPT, falei, me lista todos os materiais que eu tenho que comprar para me fazer essas atividades. E ele fez? Ele listou todas as atividades. Para você fazer todas as atividades que tá aqui, você tem que comprar um pacote de pauzinho de picolé, 2 pacotes de bexiga, não sei do que, uma lista imensa, porque era muito. Então, ou seja, em vez de eu ficar lendo atividade por atividade e escrevendo aquilo ali, eu consegui ter um ganho de produtividade onde eu posso dedicar mais tempo com ela, posso estudar mais 15 minutos. Se a gente entender a força que isso tem, representa positivamente assim na nossa vida. Então é potente. É muito potente. Eu lhe só uma dúvida. Esse tipo de... Você estava falando aqui que você pegou fotos, compilou num PDF, imputou no GPT e teve... Ele não só leu isso, como te deu orientações com base nesse conteúdo que estava nessas fotos, certo? Sim. Isso é a versão do GPT gratuita ou já é uma versão premium do chat GPT? Eu, como um profissional de IA, uso a versão paga. Na versão premium, ele também consegue fazer essa análise, só que ele te limita. Na versão gratuita também tem essa Na versão mas gratuita. Isso, ele um consegue. contexto limitado, certo? Isso, ele consegue analisar ali os seus documentos, consegue analisar suas planilhas, um arquivo igual esse de PDF que eu mandei, só que ele vai te limitar. Na versão premium ele já não te limita. Então, só uma dica aí, quem está começando ainda não usa, começa pela versão gratuita, testa, vê as funcionalidades, depois você testar, você vê se faz sentido fazer um upgrade, né? Custa $20, né? Mais IOF, tá aí em torno de R$110. E é uma sessão de terapia que você economiza, né? Uma coisa que eu descobri com o meu irmão lá em Franca, quando eu fui, que se assinar pelo aplicativo cobra em real, R$98. Então vou Depois que a gente vou assinou. assinar hoje. Muito obrigado, não sabia, vou economizar R$10. Pelo Muito aplicativo obrigado. do celular sai o valor convertido já. Show de bola. Lição, a gente tem aqui algumas coisas para compartilhar também, de alguns cases, mas eu acho que você comentou do Waze, né? Eu peguei muito isso, porque eu tava vendo essa comparação Waze e Google Maps, né? Sempre tem essa guerra do que é melhor, né? E quando a gente olha a inteligência artificial, ela está muito linkada também com a interação do usuário, né? E hoje o Waze ele deixou a interação do usuário muito mais fácil do que um Maps, por exemplo. Então, eles calculam as rotas adicionando também, tô parado num trânsito, vou lá e colocar no aplicativo que eu tô no trânsito. Então, ele já sabe que aquela rota ali não tá tão fácil. Quando a gente traz o GPT para o dia a dia, a gente tem também essa facilidade de colocar vários prompts, né? Várias criações ali, de pedir realmente para a inteligência fazer o que a gente tá pensando. Para você, como você vê assim, uma base de uma pergunta consolidada para uma inteligência ajudar a gente de fato a executar aquela ação? Ok. Vamos deixar claro aqui para o público que nos está vendo, um prompt. O que é um prompt? Né? Um prompt é um conjunto de palavras que você digita para uma inteligência artificial generativa. Seja para criar textos, seja para criar vídeos. Quando os usuários começam a utilizar, eles vão começar a escrever coisas para IA. Só que muitas das vezes as pessoas começam a escrever coisas muito generalistas. Vamos trazer para o nosso dia a dia um exemplo. Não de falar de negócio aqui, deixa eu pensar numa legal. Uma receita. Você vai falar para a IA assim, me dá 10 opções para me fazer de almoço. O que você acha que ela vai entender? Ela não sabe se você gosta de carne, ela não sabe se você gosta de peixe, ela não sabe de nada. Coisas. Ela vai dar diversas coisas. Isso faz até os usuários desistirem. Porque fala, putz, perguntei uma coisa, ela falou outra. Só que você fez uma pergunta de 10 palavras. Muito generalista. Agora, se você, voltando ao exemplo prático da receita, se você fala assim, eu quero um prato, eu quero dicas de 10 pratos, onde eu tenho 500 gramas de contrafilé, eu não gosto de cebola, eu tenho... Quantas calorias? Isso, calorias, eu tenho batata, eu tenho isso, eu não quero nada preparado no forno, eu quero algo para fazer na air fryer, um exemplo. Então, você contextualizou. Agora, vamos levar isso para o dia a dia.
Em vez de você fazer somente 4, 5 palavras de perguntas, contextualize. Dá um objetivo, dá realmente o que você quer, dê exemplos e liste formas que ela quer te responder, que você quer que ela te responda. Em formato de lista, em formato de tabela, a gente utiliza, eu adoro formato de tabela, pessoal. Eu coloco números e falo, me dá 10 opções em formato de tabelas. E faça uma pergunta estruturada. O que você quer na coluna 1, o que você quer na coluna 2? Não, a pergunta mesmo. A pergunta é estruturada para ela te listar em formato de tabela. Aí, se você quiser algo mais detalhado, você pode até detalhando as colunas também. Entendeu? Eu utilizo bastante para criar algumas planilhas que eu quero no dia a dia, para mim simular alguns exercícios dos treinamentos de IA que a gente fornece. Então, eu acho que quando a gente fala em prompt, ele tem que ser um objetivo. Você tem que escolher uma plataforma, primeiro passo. Escolhe uma plataforma. Qual IA generativo vou usar? Vou usar o ChatGPT, vou usar o Gemini, vou usar o Copilot. Depois, tem que ser objetivo. O que realmente eu quero com essa IA, com essa pergunta. Um exemplo que eu trouxe aqui, ou eu quero uma receita, ou eu quero um resumo, ou eu quero a lista de materiais para me comprar. E depois contextualizar a pergunta e também pedir o formato dessa pergunta. Se você quer em lista, se você quer em tabela, se você quer um resumo. Talvez pode ser um resumo. Eu utilizo muito para resumo. Entendeu? Então, isso que é o segredo das pessoas começarem a utilizar essa ferramenta. A hora que você costuma utilizar, vicia. Vicia, não é? Começou, não para mais. E até complementando, é legal fazer o papel inverso, né? Do tipo, você está com uma dúvida, você pergunta, como seria a melhor forma de eu fazer essa pergunta? Às vezes, a própria inteligência vai te ajudar a raciocinar e escrever, né? A melhor pergunta. Sim. Ó, essa aqui é a dica importante, para digitar prompt. Pede para a IA listar os 10 melhores formatos de listar um prompt. Essa você está utilizando a IA para te ensinar a escrever. Show de bola. Entendeu? Essa aí eu não tinha feito ainda não. Você tá, isso. Quem fala, não, como que eu vou aprender a usar a IA? Pede a IA para te ensinar a usar a IA. Eu tô ficando bom nesse trem de prompt aí. Gente. Eu tô vendendo. Pra cá, pra lá. Tanto GPT pra lá, me dá uma dica, me dá um conselho. Mas é muito legal isso aí que você tá falando, Lição. Que com o tempo, né, você vai usando a IA e ela também vai conseguindo armazenar os dados, a sua rotina, o seu dia a dia, sobre o seu business, sobre o seu negócio, enfim. E é muito legal que a qualidade da resposta que você vai ter, ela está muito relacionada ao tipo de pergunta e o quão específico você foi naquela pergunta. Eu gosto de utilizar bastante, contextualizar a pergunta e questionar. E me justifique o porquê dessas respostas. Compare esse pitch de vendas com esse outro pitch de vendas e o porquê que esse outro pitch de vendas é melhor, trazendo alguns comparativos. E ali ela vai te ensinando a trabalhar quais são os melhores gatilhos, por que ela fez essa alteração, de acordo com o seu público, com a faixa etária, com o comportamento, com a idade. Então, galera, eu acho que usar inteligência artificial, usar esse prompt é rotina, né? É você começar a fazer, você começar a testar, falar sobre o seu negócio, falar sobre o comportamento. Então, tudo isso vai te trazer respostas mais precisas. E um ponto importante, dividindo, acho que aqui o objetivo é disseminar realmente esse conhecimento, e é um erro que eu cometi bastante. Geralmente você abre uma janela de conversa e ali você vai falar de dicas, me dá dicas para turistar no Rio de Janeiro, como me dá dicas para combater objeções da Diamante. O chat buga. Então, assim, você vai falar de Rio de Janeiro, pô, beleza, você fechou? Abre uma outra conversa, contextualiza sobre a Diamante, o seu objetivo, as suas principais dores e qual seria o conselho que o nosso queridíssimo e digníssimo ChatGPT vai dar. Então, acho que isso é muito legal, galera. A gente começar a exercitar, a fazer algumas ações ali. Então, pô, super legal. E acho que esse assunto prompt aí é um bicho de 7 cabeças, né? A gente ouvia, faz prompt. Falei, cara... Prompt já lembra tela preta, letrinha branca. Os primeiros conteúdos que eu consumi de IA me faziam achar que eram complexos justamente por causa desse termo que a primeira página é prompt. Então, galera, prompt é só o que você está escrevendo ali, tá? Não tem mistério, o Lição já desmistificou isso aqui pra gente. Agora, o Lorival trouxe um gancho que eu queria aproveitar, o Lição. Vendas, cara.
dá para usar, isso me trouxe aqui curiosidade, a gente consegue usar IA para ser mais eficiente em um processo de vendas? Sim. E um ponto muito importante, desculpa, quando você quer que a IA te retorne alguma informação, você tem que dar uma informação rica para ela. Primeiro ponto, para começar a ajudar em vendas, liste as 10 primeiras objeções que você tem no seu dia a dia. Você como Hamilton. Ó, eu tenho essas 10 principais objeções aqui. Você pega essas objeções e vai para a IA. Me ajude como contornar essas objeções, só que você explique o mercado, o que você vende, qual o produto, qual o serviço, que ela vai adaptar a conversa, a resposta, de acordo com o que você contextualizou. E um ponto muito importante, não pare na primeira pergunta. Não pare nem na terceira pergunta. Vai até na quinta pergunta com inteligência artificial generativa, que você vai conseguir uma resposta muito mais rica com base naquelas informações que você está buscando. Além das objeções, que foi o primeiro ponto, vamos para o segundo, script de venda. Quem liga bastante, né? A gente que é vendedor, eu sou um consultor de empresas, mas também sou um vendedor. No dia a dia, você também é um vendedor. Quem não é, né? Quem não é um vendedor? A gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo o nosso negócio, vendendo uma ideia para a nossa esposa para fazer alguma coisa. Script de venda no dia profissional, no dia a dia profissional. Peça, detalhe a sua profissão, detalhe para a IA o que você vende e peça para ela criar script de venda. Você pode pedir para ela criar 2 scripts. A partir do momento que ela criou 2, você pede para ela criar mais 2. Você já tem 4. Para quem não tinha nenhum, depois você pode pedir para ela criar mais 4. Dos 4, você escolhe 2 ou 3 e vai refinando esses scripts. E aí você vai na tentativa, né? Vai ligar, vai voltar a fazer as ligações, ou e-mail, ou alguma coisa assim. Você tem aquele script pronto. É uma coisa que o ser humano consegue fazer? Sim. Mas se você criar um script do zero aqui, você pode gastar meia hora. Só que se você pedir para a IA te ajudar a isso, com 15 minutos você fez 8 scripts para você testar ali no seu dia a dia, para você conseguir validar aqueles outros scripts. Vou trazer um terceiro ponto. Posso? Pode. Beleza. Por favor. Eu até levo esse exercício no treinamento. Eu peço para a IA, para o GPT, criar uma tabela fictícia de vendas. Eu vou lá, crio uma tabela com 50 nomes, com a coluna nome, idade, o produto que a pessoa comprou, quem que é meu cliente e assim por diante, de acordo com cada negócio. A partir do momento que ela cria essa tabela, eu peço para ela identificar padrões dos meus clientes. Quais padrões? Qual é a profissão que eu mais vendo? Qual é a idade que eu mais vendo? Onde esses clientes estão localizados? Olha tanto que isso é importante. Vai falar, putz, no último mês eu vendi só para empreendedor. Que tal uma ação de venda para nos próximos 2 meses se abordar só empreendedor, pelo seu histórico? A gente consegue ver isso no olho nu? Sim. Só que se você pedir alguns insights com base no seu histórico de vendas, eu acho que você consegue uma diferenciação competitiva aos seus competidores, aos seus concorrentes, e até mesmo outros vendedores que você está envolvido no meio. Então, são 3 exemplos práticos nas vendas super importantes que cada um pode aplicar no dia a dia. Perfeito. Cara, show de bola. E se esse assunto aqui, o tempo voa, né? Eu olhei aqui no relógio e falei, mas já? Não chegamos nem na metade do assunto aqui. Cara, e eu só complementando, sim, show de bola, cara, esses exemplos aí que você deu. Eu acho que sou apaixonado realmente por vendas, sabe? Ter os melhores argumentos, gatilhos mentais. E só complementando, uma das pautas que você trouxe aí, eu fui lá, pedi para a IA desenvolver script de vendas e ela foi trazendo esse script. O que também é uma sacada legal, pessoal, que vocês podem utilizar, é inverter os papéis. E agora você é o vendedor e eu sou o cliente. Meu nome é Lorival Neto, tenho 33 anos, sou um público assim, assado, quero comprar um produto X. Não responda para o cliente, deixa que eu faça a pergunta. E aí você vai utilizar das melhores técnicas que um IA pode ter para te trazer argumentos de vendas. E não, mais além, IA,
se comporte como um vendedor. Imagine que o Caio Carneiro estava me vendendo um produto de crédito imobiliário. Assim, assim, assado. E ele vai trazer todos os conteúdos. Então, claro, você não vai pedir do Joãozinho que não tem nada na internet. Porra, mas você pega alguém que é conhecido, que é referência, inverte esses papéis, o que ela vai fazer? Ela vai começar a te ensinar a criar gatilhos mentais para abrir a sua mente e expandir todo o seu script, toda a sua linha de raciocínio. Então, acho que isso vai muito além, né? Então, no dia a dia ali, pô, você vai brincando com inteligência artificial, vai te trazendo alguns gatilhos, peça comparativos, peça referências, e ali a gente vai enriquecendo cada vez mais e entregando o nosso objetivo, né, para o mercado, que é, cara, transformar o mundo, né? Acho que esse é o objetivo de todo mundo que está aqui de forma positiva. Então, pô, show de bola, cara. Se falar de vendas aqui, não paro de falar, né? Então, assim, é isso aí, cara. Eu quero trazer aqui uma observação. A gente está falando de IA, falou de prompt, falou de vendas, scripts, só que tudo que a IA escrever para vocês tem que passar por supervisão, pessoal. É um ponto super importante. Não é Ctrl+C, Ctrl+V somente, não. Supervisioniza aquilo que a IA está falando para você, para ver se está dentro do seu contexto de trabalho, do dia a dia, da sua empresa, seu negócio e assim por diante. É só uma observação. Inclusive, você não contém nenhum erro, certo, Ulisses? A IA também erra. Ela erra. A IA erra. É pouco, mas erra. Mas acho que são pontos importantes, né? Quando, talvez, são assuntos muito amplos, como, porra, vendas, cara, quantos bilhões de informações eles têm sobre técnicas? Então, acho que, geralmente, os maiores erros ali são coisas referenciais ou não? Corrija aí se... Não, por que ela erra? Um exemplo. Igual o GPT, esses grandes modelos de linguagem, essas IA generativas. Os dados que elas possuem são dados da internet. Então, uma hora um ali errou. Às vezes está em contexto diferente. Está em contexto diferente e ela processa dado. Ó, um exemplo, IA generativa, esse aqui é legal. Como que funciona? Ela prevê a próxima palavra. Então, ou seja, se você digitar para ela bola de pelo, a próxima palavra ela vai falar que é um gato. Entendeu? Então, ela errar é normal. Associações, certo? Isso, só que ela faz associações. Muito bom, Hamilton. Cabe a gente supervisionar. Só que aí tem gente que fala assim, você vai falar para a IA, liste 10 modelos de carro da Chevrolet. Você olha para os caras e você fala, putz, como que ela sabe que existe um Onix LTZ? Só que talvez no Onix ela pode colocar outro modelo, porque ela, com base nos dados dela, ela trouxe algo errado. Então, a gente vale supervisionar isso aí, tá? E, Ulisão, esse é um ponto muito legal e importante, né? Igual você falou, você trouxe muito firme. Precisa supervisionar, né? Eu acho que a IA, ela veio para tirar aquela inércia do V0. Então, ela dá um pontapé inicial naquela ideia e a gente vai melhorando, né? Então, assim, muita gente fica, pô, inteligência artificial, vou perder meu emprego. Não, cara. A IA ela vai vir para potencializar o resultado de todo mundo, né? E aí, vem também da adaptação do profissional para usar tanto no dia a dia quanto no própria atividade dele. Como que você vê essa curva de aprendizado e a melhor forma de aprender sobre uma IA? A utilizar a IA. Tá. Primeiro passo, aprender sobre a IA, entender os conceitos básicos. A gente já falou ali. Depois, praticar. Nada supera a prática. Nada supera a prática. Porque você vai entendendo como funciona essa ferramenta. E hoje, no dia a dia corporativo, você falou de empregos aqui, pegando até um gancho, para vocês aqui que são líderes empresariais, quanto tempo vocês acham que vai demorar na próxima entrevista você perguntar para um funcionário, você sabe usar a ferramenta de IA? E o cara que fala que não usar, ou a mulher? Qual é a chance dele ser contratado? Por quê? Não é que tudo aqui é na base da IA, mas a gente precisa ter profissionais que conseguem ganhar maior produtividade utilizando essas ferramentas. Aí você falou de emprego. Vai ficar muita gente sem emprego? Vai. Só que é o mesmo ponto, a IA vai trazer muitos novos empregos. Por quê? Os empregos que utilizam inteligência artificial, os empregados que utilizam inteligência artificial, eles estão na frente dos demais. E quem é digitador de texto, só digitador, que só preenche as coisas, que eu até dou de exemplo nos treinamentos, você conhece na sua empresa, aquela pessoa que trabalha no seu local e que ela sai de férias.
e que dentro de 10 dias entre uma pessoa e consiga substituir o trabalho dela com excelência, esse trabalho nos próximos anos ele vai ser substituído pela inteligência artificial, porque é repetitivo. Nós estamos falando aqui que ela cria as coisas. Imagina ela fazer tarefa repetitiva, entendeu? Com margem de erro zero, porque se ensinou daquele jeito, ela vai fazer daquele jeito. Vai errar? Vai, pode errar. Só que isso tem um impacto muito positivo, tanto para empresas, tanto para pessoas, e muita gente tem medo de falar assim, eu vou perder o emprego por causa da IA. Não, mas também vai surgir muitos empregos aí. E aumenta a produtividade do grupo, né? Porque uma pessoa vai conseguir também ajudar mais outras pessoas, né? Sim, sim. E vai estimular as outras, né? Uma vai olhar para a outra e falar, putz, eu tô ficando para trás. Aquela pessoa ali tá fazendo a atividade que eu fazia em 10 minutinhos, demorava 30 minutos. E aí vai estimulando as outras a aprender a utilizar essas ferramentas. Show de bola. Até filosofando aqui, né? Não é ter o medo de perder o emprego para a inteligência artificial. É ter o medo de perder o emprego para pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial. Perfeito. Então, acho que quem começa agora, cara, sai na frente. Então, eu falei isso muito quando você veio me apresentar o projeto. Falei, cara, irmão, é isso aí. O futuro é esse, né? Então, quem chega cedo, bebe água limpa. Então, cara, show de bola aí também com relação a esses pontos. E, galera, vamos abrir perguntas aí também para os nossos ouvintes. Tem pergunta aí no chat? Produção. A produção 2 aqui, Lorivalzinho, tá? Tem alguma pergunta aí, Hamilton? Por enquanto, sem perguntas aqui, mas a gente vai acompanhando aqui a evolução. Pessoal, fique à vontade aí para mandar dúvida no chat. Não sei se está atualizado aqui para mim. Qualquer coisa vocês sopram aí, galera. Mas, Ulição, eu queria fazer... a gente tangenciou esse tema aqui ao longo da conversa, mas quem nunca mexeu, cara, quer começar, dá um passo a passo aqui, um roteiro, resumo, para esse cara fazer isso agora. Quem nunca usou inteligência artificial, entra no site chatgpt.com, faz o cadastro ou loga com o Google, escolhe um problema como uma receita, um problema de trabalho, um problema de estratégia, uma análise financeira, como economizar mais dinheiro, como gastar menos, e comece a fazer perguntas. A partir do momento que as pessoas começam a utilizar, elas falam assim, putz, nossa, que legal, olha, como que ela sabe disso? Aí vem o encantamento. Vem o encantamento. E aí, tudo aquilo que você pergunta, como o Lorival já disse, ela vai criando uma memória interna dentro dela. Esse dia eu fiz uma pergunta para ela. O que eu gosto, chat? Ela falou, você gosta de que eu te ajudo nos treinamentos de IA. Olha só, eu peço a IA para me ajudar a criar treinamentos de IA. Você pede bastante coisa de venda relacionada às consultorias de e-commerce. E você pede bastante histórias aqui, que eu sempre vou criar alguma coisa, sempre estou pedindo algo para ela, e também com criação de estratégias. Então, o primeiro passo. Quem é empreendedor, já se familiariza, tem um ponto interessante. As pessoas que fazem campanha de marketing, famoso patrocinado, né, no Facebook, no Google, pode pedir ajuda para ela analisar as campanhas, Hamilton. Sensacional. É um jeito simples, só você ir lá, exportar, né? Você exporta essa planilha, coloca lá, fala, me ajude a melhorar. Ela lê todo o seu desempenho das suas campanhas e te fala, acho que você tem que criar mais vídeos, acho que você tem que criar mais coisas. Agora, quem não usou nada, começa a usar, pedindo uma receita. Pedindo estratégia para ser uma pessoa melhor, pedindo estratégias para cuidar melhor dos filhos, para economizar mais dinheiro, e aí não para na primeira pergunta. Vai até a sexta. Vai refinando. Vai refinando. E depois você refina, copia, cola e pede para melhorar. Aí é o refino do refino. Aí você vai ter o ouro do negócio. E supervisiona, né? E supervisiona, cara. Então, isso é muito legal. E outra coisa também, não quero só o ChatGPT. Começa a entrar no Google, Gemini. O Google está oferecendo igual doido aí, quem usa Gmail. Todo mundo aí tem uma conta Google, né? De graça também? De graça. Tá aí, pessoal. Usa o Gemini. Vamos lá. Para comparar o peso das respostas, Interessante. ver como vai utilizar, o que vai
impactar positivamente ali, tá? Tem uma que é semelhante, chama Perplexity. Eu já falei dela aqui. Ela é uma IA generativa. Você entra nela, digita lá perplexity.ai, com Y no final, e ela é voltada para pesquisas, cara. Ela é muito boa. Por quê? Você pesquisa um tema como se fosse pesquisar no Google. Além dela gerar a resposta semelhante, igual o GPT gera, ela te dá a fonte, da onde ela tirou essa informação. Então, se você criar alguma coisa com a Perplexity e for apresentar na sua empresa, for apresentar para alguma pessoa, a pessoa falar, de onde você tirou isso aí? Você vai falar, não, tirei de uma IA. Tem muita gente que não acredita, mas vai falar que é a fonte. Eu tirei desse local. Então, a gente testar isso, e como que eu descobri essa? Testando. Mas o GPT, você pode pedir as referências também, né? Mas não pago, né? Porque ele navega na internet. Ah, tá. No gratuito, eu acho que ele vai limitar bastante coisa. Notmail, então. Isso. Pô, Ulisses, e você, cara, eu que não tava, consegui ver aqui agora a pergunta, você passou por ela também, mas queria saber se tem alguma coisa a adicionar. A Thaís perguntou aqui no chat, como utilizar o GPT na questão do marketing para avaliar métricas? Você passou aí pelo... Você estava sabendo aí, né, rapaz? Fez escola. Eu utilizei ontem, nas minhas campanhas que eu rodo no meu Instagram. Primeiro passo, levantar os dados. Tanto os dados orgânicos, viu, Thaís? Levanta os dados orgânicos de Instagram, Facebook, das redes sociais que você deseja. E também os dados de tráfego pago, patrocinado. A partir do momento que você levantou aqueles dados, você vai pedir para ele analisar. Um exemplo, chat, me dê um resumo detalhado dos principais pontos da campanha que está em anexo, ou pode uma tabela, ou um Ctrl+C, Ctrl+V. Me dê 10 pontos de melhorias e me liste quais melhorias eu posso fazer. No meu lá, igual ele disse... Ó, E justifique suas respostas, melhor ainda, né? Uma boa, justifique suas respostas. Virou prova de faculdade. E no meu, ele disse para mim continuar com os meus vídeos, tirar a imagem, porque o vídeo teve um alcance e uma taxa de clique maior, e para mim criar outro vídeo. Aí ele falou, criar outro vídeo. Falei, beleza, então agora me dá 5 opções para me criar esses vídeos. E me dê de forma divertida, me liste alguns ganchos que eu posso iniciar o meu vídeo. Ele me listou 5, detalhando até como eu ia começar, como eu ia editar, me deu o roteiro. Então é uma boa opção para utilizar no marketing no dia a dia. Show de bola. Excelente. Consultoria gratuita aí, viu, galera? Gratuito, galera. Por gratuito. enquanto, viu? Por enquanto. Pô, Ulisses, tem uma outra dúvida, cara, que a gente até chegou a conversar quando você fez o treinamento para Diamante. Eu lembro que teve uma pergunta sobre isso. A IA é muito boa, a IA é excelente, mas ela também traz alguns riscos. Poderia comentar um pouquinho do que você enxerga de riscos dessa crescente do uso da IA, tanto para o usuário quanto para a sociedade em si, cara? Perfeito. Riscos da inteligência artificial. Deepfake. Cuidado com os vídeos que nós vamos ver, principalmente em ano político, tá, pessoal? Outro risco, viés algoritmo. Porque a IA, você concorda comigo que ela não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, não sabe quem que é branco, não sabe quem que é negro. Então, algumas perguntas dela, algumas respostas, perdão, pode ter um viés que vai contra a nossa ética moral. Ela não entende, ela não tem sentimento. E, principalmente, a parte de conteúdos, que eu tomo muito cuidado com isso. Não só conteúdos em redes sociais, mas tudo aquilo que a gente recebe no nosso WhatsApp, os nossos pais, os nossos tios, são pessoas que talvez não consigam identificar que aquilo ali foi uma ferramenta de IA que fez aquela informação, perfeito? E também da forma dela agir com preconceito nas pessoas. É legal você falar de identificar o que foi feito por IA, né? Nesses tempos eu baixei um aplicativo de fotos e gerei algumas fotos minhas, né, de IA, mandei para minha mãe. Minha mãe, eu esqueci de desmentir que era de IA, né? E tá eu lá todo cheio das poses e todo pomposo. Aí depois a minha mãe, mandei pra sua tia, mandei pra não sei quem, tava muito lindo. Eu falei, mãe, esse aí não sou eu não. Ela, como não é? Então, realmente, cara, pra gente que é mais acostumado a ver essas tecnologias, você bate o olho e você vê que é uma IA. Isso serve pra uma foto, mas serve pra muitas outras coisas. Um vídeo, um áudio, de repente, essas coisas vão evoluindo.
E esse é um risco, de fato, a gente tem que estar atento, né, Ulisson? Sim, Excelente. um risco muito eminente aí. Vocês já viram o Instagram de um cara chamado Will Baiano? Will Baiano. Não. Cara, seguinte, é muito legal. Os caras viralizou. Então, assim, já vi vou seguir, vídeo já. deles até em Dubai. Isso. Os caras são 2 caras que utilizam o IA para fazer. O rosto dele é como se fosse o bad boy. Will Smith e o outro eu não lembro o nome. Martin Lawrence, isso mesmo. E os caras viralizou na internet. Os vídeos deles são super divertidos, olha aí. Parece os bad boys. Só que todo o conteúdo dele já tá mostrando aí que é criado com IA. Os caras não é que eles são semelhantes, não, eles não tem muito nada a ver com o Will Smith. Na minha opinião, eu acho. Só que os vídeos deles são muito engraçados, cara. O Will Smith comentou. Então, isso aí é um exemplo de deepfake. Voltando aos riscos. Cibersegurança. Por quê? A partir do momento que você tem pessoas utilizando a IA para proteger os seus sistemas, para proteger as suas bases de dados, também tem gente utilizando a IA para fazer o mal. Então, isso cabe a gente ficar super atento com cibersegurança, que é um tema aí que vem muito quente também nos últimos anos, com invasão, privacidade, LGPD e assim por diante. Não, perfeito. Galera, e só para aproveitar aqui, tô vendo que a gente tá quase chegando ao fim, mas não vamos sair daqui com 1 hora não, viu? O papo tá bom demais, mas antes de começar aqui, a gente tava fazendo um bate-papo aqui, quase que esses dois não entram aqui, fica conversando, falei, gente, vambora. Falando sobre o Hamilton, teve uma experiência, né, semana passada lá, acho que realmente, né, uma experiência no G4, né, educação, e chegou super empolgado com inteligência artificial, como que os caras usam o script, como que eles identificam oportunidades. Aí já veio a lição. Não, mas você não sabe da maior. Assim, sabe, rapaz, o que esses caras tá falando? Eu tô aqui com o meu GPTzinho aqui no 12. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco aí também, né, um pouco sobre a experiência, o que você viu, né, que realmente G4 Educação é referência para nós aí em ensino, educação. O Ulisses conhece bastante também várias técnicas ali que eles utilizam para realmente deixar nós, como empresários, como microempresários, que seremos gigantes um dia, ainda maiores, mas para a gente poder sonhar um pouco aí sobre inteligência artificial em grandes empresas e como que elas enxergam sobre isso e um pouco dos exemplos ali que eles utilizam no dia a dia. Então, Milton, vou deixar você comentar aí também e depois passar a bola para o Lisão poder complementar aí sobre G4 com inteligência artificial. Perfeito, Lorival. A gente estava comentando sobre exemplos, né? Eu tive num programa do G4 na última semana e não era focado em IA, mas hoje IA tem tudo, né? Todos os temas que a gente aborda, principalmente em gestão empresarial. E teve alguns exemplos que me marcaram muito, principalmente ligado à efetividade de vendas. O G4 hoje é uma máquina de vendas, né? Então, hoje, quando você pega a capacidade que eles têm de captar lead, converter em vender um curso caro pra caramba, os caras são fenomenais, né? Usar a imagem, usar a marca digital, usar tudo. E a experiência também é muito boa, que faz você querer voltar, você indicar para um amigo. E, até então, eles tinham muita dificuldade em converter diferentes tipos de leads. O script era muito padrão e, com base naquele script, com muita gente funcionava, mas com outro público que, de repente, não conectava com aquela história, eles tinham dificuldade. E aí tem várias ferramentas que eles passaram a utilizar, tanto de pegar esse dado da conversa com o cliente, que é uma base de dados gigantesca, digerir aquilo e dar para o vendedor que está fazendo a ligação um script pronto que faça links de rapport. Rapport é conexão, né? Conectar com aquela pessoa, com a história dela, usar o G4, os pontos em comum com aquela história. Aí comentei isso com o Ulisses, aí ele já veio com 3 derivados em cima dessa história, que de fato tem muito conteúdo por trás para poder chegar nessa aplicação, né, Ulisson? Como você deu de exemplo aí, G4 é uma empresa gigantesca, né? Os caras colocam bastante grana em IA, então a gente tem que deixar isso claro. E quando a gente fala de IA generativa, a gente tem que lembrar, pessoal todo mundo que está aqui, estudar sobre LLM, que são grandes modelos de linguagem. Então esse pessoal pega esses grandes modelos de linguagem, captura esses dados, igual o Hamilton falou, transcreve isso e consegue melhorar o atendimento do cliente. E eu sigo um sócio deles lá, que é o João Vitor, que eles aplicaram outro tipo de IA, que é a visão computacional. Visão computacional é a capacidade dos computadores, dos robôs, identificarem objetos, imagens e assim por diante.
E até a gente estava conversando, né? Então, eles têm uma câmera, que é a sala lá, provavelmente onde você estava. Eles ensinaram o robô quando a pessoa está olhando para frente ou quando a pessoa está olhando para baixo. O robô marca aquilo ali e eles conseguem tirar insights, quais são as partes mais importantes do treinamento. Uau. Então, assim... Onde todo mundo tá focado, né? Isso, falar, no momento desse tema aqui, olha tanto que isso é forte, cara. No momento desse tema aqui, todo mundo estava prestando atenção. Mas no momento desse tema aqui, 40% das pessoas estavam mexendo no celular. E isso não é manual não, pessoal. Isso a IA já Essa dá... é a grande sacada, né? Isso é automatizado constantemente, provavelmente na maior parte dos treinamentos deles, eles têm essa tecnologia funcionando ali, né? Provavelmente. Eu vi através de posts, vídeos no Instagram, assim, é uma coisa complexa, não é uma coisa para qualquer um. Só que pra gente ver que nível chegou, que a gente tem que espelhar nos melhores, né? O que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo para ser mais diferente, ganhar uma diferenciação competitiva. Então, é um ponto muito importante. O que mais você viu de importante de IA lá que os caras falaram? Pô, excelente esse ponto de IA, Ulisson. E além de criar scripts, né, o pessoal consegue lá fazer também, e eu penso o volume de dados que é isso, né, cara? Toda ligação, eles fazem milhares por dia de venda, eles conseguem mapear tudo que foi dito naquela ligação, joga para uma base de dados e fazer pesquisas recorrentes dessa base de dados para ver quais assuntos estão sendo abordados nas vendas, quais assuntos estão sendo mais temas de objeção. Eles conseguem identificar automaticamente quais as objeções mais constantes, criam um painel dinâmico onde eles vão ensinando para o vendedor e trazendo para os vendedores inputs para contornar aquelas objeções. Então, é de fato uma máquina de vendas empoderada com a inteligência artificial. É uma coisa que a gente olha para dentro de casa, a gente tem que estar se perguntando a todo momento como trazer isso para a nossa realidade, porque tem muita coisa disponível já no mercado, né? Sim, falamos, só complementar aqui, falamos de estrutura de G4, empresa aí de não sei quantos milhões, né? Vale quem é empreendedor, quem quiser aplicar isso no negócio, não precisa criar nada do zero. Basta encontrar plataformas que resolvam um problema. Mas toda empresa tem uma série de problemas, isso é normal, qualquer uma. Só que escolhe um problema. Fala, na minha empresa, primeiramente eu vou usar a IA para resolver esse problema. Um exemplo de problema, atendimento do cliente. Chatbot. Só que não um chatbot, os consumidores estão cansados. E chatbot digite 1, digite 2. Chatbot que identifica, que seja interativo com as pessoas. Entendeu? Então, a gente deu um exemplo muito grande, mas tem coisas pequenas que não precisa de desenvolvimento de software. Mas você precisa de pessoas, no mínimo capacitadas a entender como funciona esses modelos, como funciona uma IA, para enxergar uma oportunidade de resolver um problema dentro de um negócio. É muito legal isso, né? Porque, pô, a gente compara G4 com a nossa realidade, às vezes, a gente acha que a gente está tão longe, mas eu acho que o primeiro passo é começar, né? Então, nesse podcast aqui, o Ulisses deu vários passo a passo pra gente começar. Eu acho que eles também começaram com uma pergunta simples, né? Então, eu acho que vamos sempre começar. É isso que eu gosto sempre de passar pra galera. O primeiro passo, ele sempre vai ser pequeno. A maratona de 10 quilômetros sempre vai começar com o primeiro passo. Então, comecem, né? Comecem a usar. Isso aí. E a Diamante já começou, né? Inclusive, quando a gente fez o treinamento lá, porra, foi muito legal. Todo mundo, cara, amei esse treinamento, foi muito bom, foi um dos melhores treinamentos que a gente teve. Inclusive, pô, já assinamos GPT para alguns departamentos ali para poder facilitar e dar mais velocidade, mais informações para a galera, aplicar isso na prática do dia a dia. Pô, imagina, se eu economizo, se eu faço uma conversão de vendas a mais por mês, você acha que está pago ou não? Sem contar com que esse cara vai aprender também a ser melhor. Então, acho que, porra, super indico, super recomendo. Então, entrem o quanto antes, né, na inteligência artificial. E eu queria, Ulisses, até para a gente poder fechar aqui, saber se você tem um profissional aí que você pode indicar sobre inteligência artificial, um baita consultor para uma empresa, assim como a Diamante fez, para esse cara ir lá e dar essa consultoria e depois eu te falo aí se eu avalizo ou não esse profissional. Esse profissional é o Ulisses Mazzini. A gente tem um projeto de treinamento
de introdução e aplicação dos negócios para empresas, onde a gente entra nos fundamentos da inteligência artificial e como a empresa pode começar a aplicar aquilo ali imediatamente. Primeiro passo, capacitando a força de trabalho, que é uma das pesquisas da Microsoft, que é uma dificuldade que as empresas têm, tá? De aplicar IA, capacitar a força de trabalho. Depois, mostrar para os líderes que aquilo são tecnologias acessíveis e que não é um bicho de 7 cabeças. Muita gente fala, todo lugar que eu vou, eu escuto sobre inteligência artificial. O que é isso? O que é isso? Não, não é um bicho de 7 cabeças. Cabe a gente sentar e a gente tem um programa de treinamento voltado para capacitar os líderes e os colaboradores de empresas. Tem algum público específico? O tamanho da empresa tem que ser grande, pequena, média? Não, hoje empresas... Tem um MEI aberto, vai embora, né? Não. Tem vontade de crescer? Tem vontade de crescer, irmão? É até pessoa física, né? Hoje, a gente tem um público voltado para empresas que possuem mais de 5 funcionários. Só que eu estou tendo até uma demanda de pessoas, cara. Falo, nossa, você tá treinando... uma turma. Isso, você está treinando bastante empresa, eu estou vendo aí no seu Instagram, legal, você fez para empresa X, empresa tal. Você não me ensina, não? Abre um curso, abre alguma coisa. Então, brevemente, aí a gente pode ter algo presencial para pessoas, só que para começar a aplicar no dia a dia. Então, esse treinamento é sensacional. Você avaliza, Lorival? Avalizo. Qual que é o Instagram para o pessoal te achar? @Ulisses Mazini, ULLY. ULLY. Capricharam, hein? Caprichou a minha mãe. Colocou melhor que o Lorival. Eu critico. Lorival, né? Criticando. Né? Ai. Mas é isso, galera. Então, assim, realmente eu brinco com o Ulisses, mas, acho que foi super legal todo esse bate-papo aqui hoje também, o nosso treinamento que a gente teve na Diamante. Acho que realmente a gente está aqui para disseminar todo esse conhecimento aqui, tudo aquilo, toda essa bagagem, cara. Obrigado aí pelo tempo, pela dedicação, realmente não poupar nada, abrir tudo isso, né, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes também participarem, conhecerem um pouco mais sobre inteligência artificial. E como de praxe, acho que todos os convidados que vêm aqui, a gente também quer te dar um mimo aqui, Café Tijucano, melhor café, para realmente passar noites e noites estudando um pouco mais sobre inteligência artificial aí, para disseminar esse conhecimento aí em todas as pessoas. Então, Lição, mais uma vez aí, obrigado pelo tempo, obrigado aí pela disponibilidade para fazer esse bate-papo conosco. Então, Café Tijucano, melhor café, parceiraço nosso aqui também, do Diamante Cash. Muito obrigado. Vou deixar nosso Hamilton aí falar do seu segundo filho, né? O primeiro, Isso aqui até emociona, né? Café Tijucano é o melhor café, mas eu quero agradecer muito a presença do Lição, ter compartilhado tanto com a gente. É um parceiraço nosso há muito tempo. Quero agradecer aí Diogão, quero agradecer a agência Maru, aqui cedendo o espaço para a gente, como sempre, fazer o nosso Diamante Cash. E, Lição, conta com a gente, meu amigo. Sucesso. Espero que a gente possa ainda falar muito sobre inteligência artificial e muitos outros temas que você é sempre bom trocar e é sempre bom ter você do lado. Muito obrigado a todos, aos que escutaram, assistiram durante esse breve papo. A gente tentou facilitar para cada um poder já usar imediatamente. E sempre essa empresa maravilhosa, Diamante, sempre de porta aberta para a gente, querendo falar de inovação, querendo falar de IA. Então, agradeço a todos vocês e obrado. Obrigado, Gabriel, galera. algum recado para fechar? Só queria realmente agradecer a todo mundo e reforçar para vocês utilizarem a IA. Utilizem, que isso é a transformação do nosso mundo. Obrigadão, Lição, obrigadão, Diogão, obrigadão, Maru, obrigadão, Café Tijucano. Obrigadão a todo mundo que estava escutando a gente até agora. Capricha no prompt, não para na primeira e pergunta por que ele está dando essa resposta. Sensacional. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigadão.